Acorda, cristão! Bem-vindos a mais um devocional. Hoje vamos falar do tema Vá até Jesus. Lá em Mateus 14, 28, 29 diz assim: Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, mais do que fé, ele demonstrou prontidão e tomou posse da palavra proferida por Jesus. Venha, e andou sobre as águas. Às vezes, as coisas mais profundas de Deus, que Deus nos fala, são as mais simples, tão simples quanto a palavra venha. E simples palavras, uma expressão de ânimo como continue, seja grato, obedeça, perdoe. O Senhor só lhe pede que confie. Os tempos de crise são tempos de aceleração. Antes de Jesus dar a ordem a Lázaro para que se levante da morte para a vida, ele instruiu os discípulos a removerem a pedra. Talvez em sua vida o que esteja faltando é rolar a pedra. Lembre-se, Jesus não rola a pedra, ele ressuscita os mortos. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus passe pelos nossos processos em nosso lugar e que ele remova a pedra, mas ele não agirá assim. Antes, irá ressuscitar aquilo que está morto em nós, os nossos sonhos e projetos. Jesus quer lhe proporcionar uma grande pescaria, mas é você que precisa lançar as redes. Ele quer livrá-lo da fornalha ardente, mas se não vai impedi-lo de entrar. A tempestade nos ensina a continuar e não a desistir. E assim, como Jesus falou a Lázaro após estes informado da morte de sua filha. A Jairo, gente, desculpa. Eu li a história de Lázaro, confundi com Jairo. Jesus falou a Lázaro, a Jairo, de novo, após estar enferma a sua filha não está morta. Ele fala hoje, não tenha medo, tão somente creia. Ouvir os apontamentos do mestre é diferencial para a transformação e renovação da nossa vida. Esses direcionamentos alinham a nossa vida com o chamado que nos impulsiona a viver milagres e experimentar coisas extraordinárias. Desse modo, tenha ciência de que ele irá impulsionar você em meio às tempestades. A fé não nega a realidade, mas crê que Deus Pai é poderoso para transformar. Então, assim, todas essas histórias aqui, né, a gente leu de Lázaro, de Jairo, de Pedro, né, foram coisas que aquelas pessoas, elas tinham que crer, foi sobre uma palavra, e Deus, ele nos pede só pra gente obedecer, ser grato, perdoar, abençoar, e às vezes a gente não consegue, porque quando Jesus falou, removam a pedra, existia uma ordem, precisava se cumprir remover a pedra. E aí foram imediatamente e removeram. E aí Jesus foi e ressuscitou. Às vezes Jesus pede para você só perdoar alguém para que a bênção chegue na sua vida. Aí você não consegue perdoar, remover a pedra. Às vezes Jesus falou, as pessoas vieram falar, sua filha já está morta, e Jesus falou, não, ela não estava morta, ela só dorme. E aquele homem precisou crer. Se Jesus falou, tá falado. Vou acreditar. E a menina, né, ressuscitou. Só tava dormindo para Jesus. Você vê o poder de Jesus, né? Eu fico pensando assim,
Às vezes a gente acha que o poder de Deus, ele é nada, né? Que Deus não tem poder para mudar a sua vida. Ai, meu Deus. Tudo que tiver desconcertado na minha e na sua vida, se Deus, ele mover apenas a unha, um pedaço da unha dele assim, ó, não sei se Deus tem unha, não sei, né? Não sei, mas nós somos imagem e semelhança dele, né? Imagina, um dedo. Mover assim, ó, lá pra direita, pra esquerda. Acontece o sobrenatural, a sua vida vira do avesso. Então a gente precisa crer na palavra. Pedro, ele foi ousado. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele queria também. E Jesus venha, ele foi. Ele afundou, mas ele foi, ele andou sobre as águas. Agora você imagina um ser humano andar sobre as águas. Gente, eu sonhava antigamente que eu sempre sonhava esse sonho, que eu flutuava. Que se eu pegasse impulso correndo, eu conseguia flutuar. Não era sobre as águas, não. Era no nada, assim, flutuava. É sonho, né? Sempre sonhava esse sonho, mas várias vezes, assim, não sei esse significado flutuar, não sei. Mas era muito leve, era muita paz que eu tinha quando eu flutuava. Ai, gente, eu bati no negócio aqui, balançou. Me perdoe. Mas, assim, a gente precisa crer na palavra de Deus, a gente precisa declarar. E quando Jesus, ele afirma na palavra dele, a gente precisa ir. Se você precisar confessar Jesus, confesse. Se você precisa se entregar para Jesus, se entregue. Se você precisa, Senhor, eu vou abrir minha boca, hoje eu sou de Jesus, declare. Se você tiver que abrir a boca e falar para o mundo, olha, eu não acredito em mais em nada, eu acredito só no Senhor Jesus, fale. Fale o que a palavra determina. Fale o que a palavra te pede para fazer. Porque a palavra é o próprio Deus falando conosco. Então, tudo que a gente precisa obedecer está na palavra. E em nome de Jesus, nossas vidas não serão mais a mesma. Porque Jesus, ele fez uma reviravolta na minha vida. Uma reviravolta tão grande, tão grande, tão grande, que eu jamais poderia imaginar. E eu fico olhando lá atrás, eu falo, meu Deus, o propósito do Senhor é maior do que tudo. Porque se não fosse na dor, na dificuldade, tanto dor que eu passei, eu não iria buscar Jesus. E iria estar confortável. Então Jesus, ele permitiu eu passar por tanta dor, por tanto deserto, por tanto sofrimento, por tantas mentiras, por tantos enganos, tantas coisas, pessoas me machucando, me ferindo, para que eu me entregasse, me rendesse aos pés dele. E a partir do momento que eu me rendi aos pés do Senhor, a minha vida foi mudando, mudando. Claro, gente, que não muda assim, ó, estalou, mudou não, e você não busca Deus também assim, ó, estalou, aí você já tá uma super crente, você já tá, não, é devagar, a gente tem processo, a gente tem falhas, e todos os dias eu peço perdão, e começo de novo, e vou, mas uma coisa, que Deus, que não se perdeu, durante esses 10 anos de busca com o Senhor, foi a minha fé nele. A minha fé que tudo vai mudar. Que tudo Deus tem poder para transformar. Porque de onde ele me tirou, pessoas não acreditavam. Pessoas falavam assim, não, se chegasse um profeta falando, ó, Deus vai fazer isso e isso com você, eu não acreditaria. E Deus, eu tenho certeza que ele olha assim pra mim e ele fala, filha, isso aí é um nada. Isso não é nada pra mim. Eu posso fazer muito mais
do que a sua mente pensa e do que os seus olhos já viram. Muito mais do que você possa imaginar. Agora, tem coisas a ser ajustadas. Tem coisas a ser consertadas na minha vida. E na sua também. Então, o que a gente precisa não é se cobrar, não é se chicotear. Jesus já sofreu, já foi chicoteado por nós. O que a gente precisa é colocar a mão na nossa consciência e parar e pensar: ô Jesus, transforma, muda-me, faz de novo, faz algo novo, muda a minha história. Escreve hoje, a partir de hoje, do teu jeito, Senhor. Não quero mais viver as minhas vontades, mas sim as tuas, em nome de Jesus. E você começa a declarar todos os dias. E aí sua história vai mudando. Eu sou muito chorona, eu não aguento, gente. Então, se você não nos segue aqui nas redes sociais, não deixe de nos acompanhar. Dá o seu like, tá? Clica aí, curte, compartilha com a pessoa para ela ser abençoada também pelas devocionais. Tem várias aí todos os dias. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.